Boa noite a todos. Vamos lá, nossa live tão esperada da semana. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Dá um tempinho aí, tem alguns minutinhos ainda pra gente começar. E aí a gente vai conversar com o Dr. Guilherme. Daqui a pouquinho ele já vai entrar aqui. Nossa live sobre o assunto polêmico. Vamos lá. Vamos aguardar a entrada da galera toda. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Vamos entrando. Dr. Guilherme. Cadê você, Dr. Guilherme? Bom, gente, hoje a nossa live é com o nosso advogado, Dr. Guilherme. A gente vai falar um pouquinho sobre adiamentos, sobre a MP 948, sobre o que abrange, sobre quais são os direitos e deveres aí dos noivos e de fornecedores. Então, vai ser sensacional essa nossa live. Fiquem por aí. Boa noite a galera que tá entrando. Boa noite a todos. Boa noite. Vai ser bem bacana. Já compartilhem aí, encaminhem para as noivas que vocês conhecem, porque esse assunto ele é bem apropriado para o momento, né? E ainda mais se tratando do assunto legal, né? Um advogado que está falando, então vai ser bem bacana. A gente vai abrir para perguntas também, então fiquem por aí. Deixa eu ver se o Dr. Guilherme já tá por aqui. Boa noite, boa noite. Dr. Guilherme, está me ouvindo? Pode entrar para poder te convidar aqui para nossa live. Enquanto isso, gente, já vão mandando as perguntas, tá? Esse assunto que a gente vai falar hoje vai abranger tanto os noivos quanto fornecedores, então mandem sua pergunta, o Dr. Guilherme vai responder a todas elas. Referente a adiamentos, direitos e deveres e referente a MP 948. Tá bom? Vamos aguardar aqui a entrada de Dr. Guilherme. Vamos lá. Deixa eu ver se ele já tá por aqui. Ainda não está. Opa, entrou. Guilherme, você precisa solicitar. Solicita para entrar, por favor, na live para eu poder te aceitar, tá? Deixa eu só ver aqui. Achei. Pronto. Agora é só me aceitar, Dr. Guilherme. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Dr. Guilherme? Tudo bem? E vocês? Como é que vocês Tudo estão? bem, estamos bem. Então vamos lá, eu dei um tempinho aí para o pessoal entrar, tá? Já antecipei um pouquinho sobre o que vamos falar hoje nessa live, né? Certo. E eu vou começar me apresentando, como eu sempre faço em todas as minhas lives, porque eu acho importante. As pessoas que nos seguem, tem pessoas que conhecem, né? A IR tem pessoas que não. Então, eu sou a Ingrid, da IR Assessoria. Trabalho com organização e produção de eventos sociais e corporativos há 10 anos e a gente tem como foco aí realizar o sonho de acordo com o que o cliente deseja. Então, você sonha e nós realizamos. É basicamente isso, né? E agora eu queria que o Dr. Guilherme se apresentasse.
Meu nome é Guilherme Gonçalves, eu sou advogado, atuo na área jurídica há mais de 6 anos, sócio da Gonçalves e Caricati, Sociedade de Advogados. A gente trabalha com assessoria empresarial e pessoas físicas em todos os âmbitos, família, contratual, consumidor, tudo que a gente puder ajudar nossos clientes, a gente está à disposição de todos aí para esclarecimentos. Ótimo, perfeito. Então, para quem não segue ainda, tá aí o arroba do Dr. Guilherme Gonçalves e Caricati, sigam e depois tirem as suas dúvidas e ele melhor do que ninguém para poder auxiliá-los, né? Bom, vamos lá. Vamos iniciar falando sobre os adiamentos. Eu vou falar um pouquinho de como nós fizemos aqui na IR. Nós tivemos 14 adiamentos até o momento, doutor Guilherme. Todos esses adiamentos, eles foram feitos para 2020, segundo semestre e 2021. E como que a gente fez isso? A gente teve um planejamento de quais eram as prioridades dos noivos, data, questão de dia. A gente tentou conciliar tudo com todos os fornecedores para que a gente pudesse adiar o evento. Então, aconteceu normalmente aqui com esses nossos noivos. Porém, a gente está próximo do segundo semestre, então as noivas estão aí agitadas do segundo semestre, querendo saber adio, não adio, como que eu tenho que fazer. Por isso que a gente criou essa live também, tá? Para todos os fornecedores que a gente fez o adiamento, a gente não teve, aqui na IR, tá? A gente não teve nenhum tipo de multa, a gente teve só casos de cancelamento. Depois a gente vai falar, porque a gente não entrou em acordo aí em 4 pontos dessa MP. E aí, nesse cancelamento, foi devolvido o dinheiro para os noivos integralmente. E outro case parcelou isso em 12 vezes a partir de janeiro de 2021. Então, assim, foram cases, assim, bem pontuais. Então, esses cases que a gente fez aqui na IR. Porém, o que a gente vem enfrentando no momento, que aí eu acho que daqui a pouco você vai contar o porquê disso, esse adiamento gradativo, principalmente os buffets. Eles estão fazendo esse adiamento gradativo com 2 meses de antecedência apenas. Então, noivas de julho e agosto, agora em junho, que a gente vai começar a adiar essas noivas. Então, isso fica muito... Visão de assessor agora, tá, doutor Guilherme? Isso fica muito ruim, muito inviável para a gente poder reprogramar todo um evento, a gente avisar todos os fornecedores, a gente criar de novo um outro fluxo. Então, agora eu acho que é isso. Falei do meu case. Agora eu queria que o doutor explicasse, então, um pouquinho da MP 948, né, que foi assinada em 9 de abril. O que prazos, etc. Gente, enquanto isso, já podem mandando perguntas. A gente vai fazer algumas perguntas para o doutor Guilherme, ele já está lá preparado com as perguntas, mas podem fazer aí que a gente vai fazer perguntas on time também. Pode falar, doutor Guilherme. A medida 948, ela veio para regulamentar as questões de cancelamentos e remarcações para setores de turismo e cultura. Então, de forma bem sucinta, as medidas provisórias elas vêm sempre em caráter de urgência. Então, em estados de calamidade, estados de desastres naturais. Então, é sempre de urgência e sua eficácia, que é a sua aplicação, é sempre imediata. Então, a sua aplicação imediata, por isso que é da velocidade das questões das remarcações, das questões dos cancelamentos. Só que tem muitas questões que não estão sendo aplicadas de forma correta. Então, essa medida provisória, ela visou principalmente o acordo da sociedade com os prestadores de serviço, visando a melhor economia, visando manter empregos, visando manter uma sociedade, reduzir os riscos e os prejuízos da sociedade. Inicialmente, a medida provisória ela já especifica a questão do caso fortuito e coisa maior. Mas assim, ninguém sabe o que de fato é caso fortuito ou coisa maior, ou força maior. Então, de forma bem sucinta, são questões imprevisíveis.
Questões que a gente não tinha essa noção de que poderia acontecer, mas acontece. Então, a medida provisória veio para isso. Tá. E ela, logo de início, ela já determina que, por conta dos cancelamentos, remarcações ou devoluções, ela já especifica que não há condenação em danos morais, em multas. Então, durante esse período de pandemia, não tem dano moral, multas e taxas sobressalentes, né? Isso é muito importante, hein? Então, gente, quem está aí ouvindo, esse ponto aí é muito importante. Não tem multas, não tem taxas extras, né, doutor? Ah, não, não tem. É... E o prazo E além dela? disso... Oi? O prazo dela? O prazo dela, ela tem... As medidas provisórias, ela sempre tem prazo de 60 dias, mais 30 dias prorrogáveis, certo? E essa Tá. questão do prazo ela é muito importante, porque se o prazo não for respeitado, se ela, vamos supor que o Senado ou a Câmara não vote ela e ela venha por acabar, todos os contratos, acordos, devoluções feitas durante o período da pandemia e com a devolução durante esse período vão ser mantidas. Então vamos supor Tá. que não seja votada, que ela venha a cair daqui 4 meses. Tudo que for acordado durante esse período vai ser mantido. Tem que ser Tá? mantido legalmente, né? Tá. Isso. E outro ponto também importante, até para a gente especificar onde se aplica, onde não se aplica, é delimitar quais os profissionais que são diretamente impactados por ela. Certo? Então, ela menciona os profissionais de turismo e cultura. E esses profissionais não especifica se é boleiro, se é assessor de casamento, se é cabine de fotos, o que de fato é impactado ou não. Só que ele já direciona a própria medida provisória para a lei de turismo, em Que que a eu vou gente se ler aqui, aplica. É. isso, em que eu vou ler de forma bem sucinta aqui os principais profissionais. Principalmente para os nossos casos aqui. Então, meios de hospedagem, agências de turismo, transportadoras turísticas, organizadores de eventos, como é o caso, parques temáticos, acampamentos turísticos. Aí ele menciona outro parágrafo que também podem ser considerados centros ou locais destinados a convenções ou feiras e exposições similares, ou seja, os locais de casamento, os locais de festa, onde vão ser organizados os eventos. Mas aí tem gente que pergunta, por exemplo, a boleira não está inclusa. Pô, e como que eu faço? Aí esses casos, a gente, por meio das interpretações jurídicas, das analogias, a gente consegue incluir que todos os profissionais que têm por finalidade eventos, que eles não conseguem usufruir da sua prestação de serviço em outros locais ou em épocas, eles podem também ser enquadrados nessa medida provisória. Boleiros, cabine de fotos, bandas também de eventos, enfim, diversas outras áreas que não são mencionadas. Certo, perfeito. E aí tem um detalhe nessa medida provisória, doutor Guilherme, que fala assim: antes de você chutar o pau da barraca, cancelar o seu evento, cancelar tudo, a gente tem alguns pré-requisitos para a gente poder fazer. Fala um pouquinho deles. Isso, justamente. É o artigo 2º, salvo engano, que ele especifica que antes de você efetivamente rescindir o contrato, que também a gente orienta a não rescindir, assim, inicialmente, sem um acordo, a gente sempre leva em consideração o bom senso. As pessoas, nessa época de calamidade, têm que se ajudar. O consumidor é lesado tanto quanto o evento. O evento não queria reprogramar uma festa que ele poderia vender para outra pessoa. O consumidor também ele precisa do dinheiro agora. Então a sociedade tem que sentir essa questão dos prejuízos e E entrar num assim, acordo. todo mundo sai perdendo, né? A gente tem que ter em Sempre mente está que perdendo. todo mundo vai sair perdendo nesse case. Pode continuar. Nessa briga, ainda mais em crise, no estado da sociedade agora, todo mundo sai perdendo. Então, a medida provisória ela já determina 3 situações em que podem ser elencadas antes da efetivação da rescisão e cancelamento e devolução de valores. A primeira é a remarcação do evento.
Então, essa primeira situação é importante porque devem ser consideradas duas situações, duas características. A sazonalidade, ou seja, o período em que você comprou aquele evento. Então, vamos Isso, supor então que era aí um entra. casamento. Ah, isso, eu ia falar para você dar um exemplo. Boa. Isso. O casamento, por exemplo. Você comprou um casamento, alugou um salão de festa no período de abril. Esse período de abril, ele tinha um valor por conta de ser vamos supor, menos procurado. Agora você quer remarcar para setembro, que é um período que possui mais procura, mais exigência. Então, esse período não dá para realizar essa proporção. O prestador de serviço sai perdendo por essa questão e o consumidor sai ganhando. Não, a lei não permite essa desigualdade, certo? E também, no mesmo compasso, a questão dos valores originais que foram pagos. Se os valores foram pagos por conta daquele período, devem ser mantidos os mesmos valores. Não podem ser cobradas sobre taxas, multas e qualquer outro que mencione sobre isso. Tá? Outra coisa importante com relação à remarcação dos eventos. A remarcação dos eventos, ela deve ocorrer após o período do estado de calamidade. Só que o que muita gente não sabe é quando que vai acabar o estado de calamidade. É um detalhe que está na lei, está no decreto presidencial, que finaliza em 31 de dezembro de 2020. Nossa, isso Ou é muito seja, importante. Isso é muito importante. Ninguém está entendendo que essa MP vale até 31 de dezembro de 2020. Então, o decreto que determinou o estado de calamidade é até 31 de dezembro de 2020. A medida provisória é até agora em julho, né? Isso. E essa remarcação, ela deve ocorrer em 12 meses a partir de 31 de dezembro de 2020. Ou seja, o evento tem que ocorrer novamente somente no ano que vem, de janeiro a dezembro de 2021. Mas, óbvio que a gente sempre está falando com o legislador, ele que levou em consideração essa questão a ferro e fogo, não possibilita possíveis acordos, né? Mas isso pode ser acordado entre as partes, por exemplo, que, se Deus quiser, a gente consiga sair desse estado de calamidade e a crise em novembro, ou bem antes. Mas os eventos em novembro podem ser mantidos. Um acordo para redução, ou então uma remarcação para novembro, outubro desse ano também, isso não impede. Acordos são sempre o que rege são as partes que vão determinar o que deve ser seguido. Tá? Agora, outra hipótese também, que é o crédito. Né? O crédito é você utilizar o valor que você pagou para um outro evento, se for o mesmo exemplo, locação do local para casamento. Eu não quero mais casar, agora eu só vou fazer o aniversário do meu filho. Esse crédito é utilizado para, então, utilizar uma festa do aniversário do filho. Ou então, comprei bolo de casamento. Agora não, por conta da crise, eu não quero mais o bolo de casamento. Eu vou usar o crédito para comprar um bolo de aniversário. Então, é nessa situação também que se enquadra o crédito. Mas o período é o mesmo. O período para crédito é também somente em 2021. De janeiro a dezembro de 2021. Tá me ouvindo, Ingrid? Tô ouvindo sim, tô ouvindo sim. Tô ouvindo sim. Né, é muito importante. Então, vamos agora dar exemplos práticos. Você tá com as perguntinhas anotadas aí ou não? Você chegou a anotá-las? Tá. Vamos à primeira pergunta. Você tem ela aí? Aqui, posso mudar meu casamento de sexta para domingo, mesmo horário? É essa, né? Isso, essa mesmo. E aí? Manda bala, responda. Pode, gente? Justamente nessa situação, é o que a gente acabou de mencionar. A remarcação, ela ocorre pela sazonalidade. Então, não pode ser remarcado um evento de sexta, que é uma data de muita procura, para domingo, que é normalmente as pessoas não querem festas em domingos, por conta da semana, ou então, sexta-feira é justamente por isso, a pessoa consegue descansar no dia seguinte. As proporções de valores mudam, as demandas mudam, os fornecedores mudam, tudo muda. Então, não é igual a situação, então, pelo que a gente entende, pela medida provisória, não pode ser remarcado.
Então, Essa assim, opinião. claro que é o que a gente falou, entra muito bom senso. Então, o buffet tá Isso, lá, o buffet fala assim, olha, eu tenho essa sexta vaga ou esse domingo vago, se você quiser, você pode mudar sem multa nenhuma, ok. Isso pode isso, perfeito. acontecer. Mas a Ah, MP tem um item que fala que tem que respeitar a sazonalidade. isso, perfeito. A própria MP também fala, em última hipótese, que não havendo nenhuma possibilidade de remarcação ou crédito, ocorra o outro acordo. Qualquer outro acordo que as partes aceitarem, a MP e o governo, o judiciário, ele não precisa se opor. Óbvio que há excessos. Ah, eu faço um acordo, mas tem que pagar 50% de multa. Isso a própria MP já não prevê. É Então é outra sempre bom pergunta ter aí. Tem isso. uma pergunta aí, Guilherme, doutor Guilherme, tem uma pergunta aí que fala sobre multa. Já vamos aproveitar essa deixa que você falou da multa? Deixa eu Fala verificar aqui. sobre. É que tem uma pergunta aí que fala assim: ah, o buffet quer cobrar 50% não, uma taxa do valor de multa se eu mudar do primeiro semestre para o primeiro semestre de 2021. Essa Justamente. multa, ela é legal? É a mesma situação. Essa multa não pode ser cobrada. Por conta da MP, do bom senso das pessoas, a MP é clara nisso. A remarcação desse ano para o ano que vem não pode ser cobrada multa e nenhuma taxa. Então, essa pessoa ela pode questionar a multa, não aceitar o acordo, tentar uma possibilidade de um novo acordo, explicando a atual situação, mostrando a MP também. Isso é simples, na internet você consegue facilmente achar. E, se for o caso, em última hipótese, denunciar para os órgãos de consumidor, procurar também um advogado para ser acompanhado judicialmente, se for o caso. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Mas a multa ela é indevida. Tem um outro case aí que também faz parte de outra pergunta, é que tem um buffet que quer cobrar de uma noiva reajuste no valor de insumos. Por exemplo, ela fechou um cardápio no primeiro semestre de 2020 com filé mignon, etc e tal. Esse casamento foi um exemplo para 2021, respeitando a sazonalidade. O buffet pode cobrar esses reajustes referente a insumos? Então, a medida provisória, ela não é clara com relação a reajuste de preços de valores, de insumos, produtos que tiveram variação com dólar, produtos que tiveram variação de mercado por demanda. Ela não é clara com relação a isso. Mas a gente volta a frisar. O bom senso deve prevalecer. A melhor situação nessa hipótese seria um acordo, como, por exemplo, as pessoas dividirem esse custo. Porque, de fato, isso ocorre, o aumento do preço da carne vai de fato ocorrer. Mas também o consumidor e o fornecedor de serviço podem entrar num acordo de cada um pagar metade desse custo, desse aumento, e seguir com o casamento livremente. Certo. Veio uma pergunta aqui on time, ó. Multa versus reajustes. Existem diferenças, certo? Quais são? Perfeito. A multa é uma penalidade. Então, houve uma infração no contrato. Vamos supor que não existe essa MP e o consumidor queira reagendar a festa ou o casamento. Isso, por conta de ser uma infração contratual que tinha uma data, um evento marcado, é uma penalidade, quebrou uma cláusula do contrato. E essa cláusula gera uma penalidade, que é a multa. Agora, o reajuste é outra situação. O reajuste é um valor determinado previamente, em 2020, que é justamente esse caso que nós estamos conversando, e ele reajustou por preços de mercado, por exemplo. Então, teve um reajuste do dólar. Então, o dólar ocorreu esse aumento no preço exorbitante de 3 para 6 reais, não sei como está a cotação hoje, mas isso é um reajuste. Não é uma penalidade, mas é um fato que ocorre, infelizmente ou felizmente, por conta das situações do mercado. Sim, então, por exemplo, a noiva lá de abril de 2020, que alterou para abril de 2021, o filé mignon subiu de 60 quilos para 80 quilos. Se o buffet, tendo bom senso, abrir isso para a noiva, falar assim, olha, realmente a gente vai ter esse custo, vamos dividir, isso ok, né? É de bom senso. Agora, o que o buffet não pode fazer é falar para essa noiva, olha,
eu vou te cobrar uma multa porque você está adiando o teu casamento de abril para 2020 para abril de 2021, certo? Justamente. Não pode. Isso jamais pode ocorrer. Aí Uma tem uma pessoa outra. deve pode consultar um advogado e, se for o caso, também consultar órgãos de crédito, órgãos de consumidor, para poder resolver essa questão de forma administrativa. A gente está orientando, principalmente nesse período, a não utilizar, por enquanto, o judiciário, só utilizar em últimas vias, porque isso pode ocasionar uma demora muito maior para solucionar um problema que consegue, com um acordo, resolver agora. Então, vamos supor, agora nas situações, por conta da pandemia, por conta da quantidade de ações no judiciário, por conta do menor efetivo, estão trabalhando de casa, tem ações que estão demorando mais para serem julgadas. Óbvio que vai depender de cada situação, cada estado, cada local. Mas, pelos que a gente está sentindo aqui, estão demorando um pouco mais. Então, uma sentença ela pode vir em 12 meses. E aí ela pode receber o dinheiro só depois da sentença, depois de 18 meses. Sendo que com o acordo ela consegue resolver agora, com muito Sim, menos custo. sim. E Então, aí eu vou até. então, É isso aí. Eu vou até mais, assim. A gente que trabalha com emocional e operacional, imagine o desgaste que essa noiva vai ter de esperar esse dinheiro, ou de ir no tribunal, rever de novo esse fornecedor, porque aí já dá um certo desgaste, né? Porque vai ter que rever esse fornecedor em audiência, esperar isso, brigar, num momento que ela precisa ter amor, ter paz, que é o teu casamento. justamente. Então, eu acho que tem que Sem pesar, dizer né? ainda, sem dizer o prejuízo, porque se for, por exemplo, um prestador de serviço que possa ser substituído, ele vai ter ainda que gastar com um novo profissional. Então é um prejuízo que muitas vezes ele não precisaria ter se ele conseguisse fechar um acordo. Isso aí. Entra Né? em outra pergunta. Tem uma pergunta que fala assim: o fornecedor pode obrigar eu ter um substituto no lugar dele? Então, eu contratei lá Silvio Santos. Silvio Santos, na minha nova data, não pode ir e manda Celso Portiolli. Eu tenho que aceitar Celso Portiolli ou não? Como que funciona isso? Então, essa questão de alteração entra muito o Código de Defesa do Consumidor junto. Porque se você contratou uma pessoa específica, seria o caso de, por exemplo, reagendar o evento. Ou então cancelar e devolver o valor. Porque essa contratação foi pessoal. Você contratou aquela pessoa por conta das atribuições específicas dela. Ela tinha as suas competências e essas competências se sobressaíram para você contratar. Agora, o buffet ou alguma outra prestador de serviço forçar você a aceitar outro fornecedor de serviço, eu já entendo que é inviável. Mas depende de como também está o contrato. Porque isso vai... São N situações. É a pandemia, é o contrato, é a disponibilidade. Então, tem que ser analisado o caso concreto para poder dar uma resposta mais sensata, mais concreta. Sim, é porque é difícil falar sobre contrato, porque assim, infelizmente o papel aceita tudo. Você, como advogado, pode falar melhor que eu. Então, por isso que as noivas precisam de acompanhamento, porque ler um contrato e analisar direitos e deveres de partes iguais é essencial na largada da contratação desse fornecedor. Porque eu já peguei vários contratos aqui, não sou advogada, não tenho o âmbito de ser advogada, mas assim, a gente faz uma análise vendo direitos e deveres, coisa básica de contrato para poder ajudar noivos. E o que tem de contrato, só vendo a sardinha do lado do fornecedor, não está escrito. E aí, Isso é um ponto importantíssimo. depois que acontece um problema desse, que a gente vai olhar o que aconteceu, a noiva assinou. Depois de um contrato assinado, já era, não tem mais como. É uma situação a ser discutida, porque, por exemplo, existem cláusulas no contrato que, por mais que estejam assinadas e redigidas, a lei é maior, né? Existem cláusulas que, ainda que acordadas, elas são nulas. Multa de 50% para o consumidor. Isso não existe. O Código de Defesa do Consumidor ele é claro, ele é taxativo. Multas abusivas, elas são nulas. Então, a pessoa, muitas vezes, o consumidor, ela tem esse
esse receio de ler um contrato e achar, olha, li e assinei essa multa aqui de 100% do meu contrato. Mas ela tem que ter essa noção de que ela pode consultar e pode se discutir essa cláusula. Se ela for analisada e considerada abusiva, pode ser anulada essa cláusula e novamente, de novo, um acordo também. Um acordo é sempre a melhor saída nesses tempos de crise. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, a gente não está tão atento quanto antes, né? Em ver contrato, em ver cláusula. Acho que está todo mundo ficando esperto em todos os pontos, né? Mas voltando aqui para as perguntas, tem uma outra pergunta que fala sobre se a pessoa que cancelou, a gente tentou todos os acordos, a gente teve que cancelar com esse fornecedor. Ele quer devolver esse dinheiro em 12 meses, a partir de março do ano que vem. Ele pode fazer isso? Pela medida provisória, a gente entende que sim. Por quê? A medida provisória ela foi totalmente branda com relação à devolução dos valores. Ela mencionou que a devolução dos valores ocorrerá em 12 meses de 2021, né, que é o fim do prazo da calamidade. Só que ela não é específica se é 12 parcelas, se ela deve ser devolvida à vista. Então, a gente entende que se o prestador de serviço quiser devolver o valor integral em dezembro, é válido. Ou se ele quiser devolver o valor integral em janeiro, também é válido. Se ele quiser parcelar em 6 vezes, é válido. Se ele respeitar esse período de 12 meses, ou seja, o ano de 2021 para devolver o valor, é válido pela medida provisória. Porque assim, a gente tem muita gente perguntando sobre isso, porque infelizmente, como eu falei lá atrás, os adiamentos eles estão levando prioridades de fornecedores para os noivos. Então a prioridade é espaço, buffet, foto e vídeo e banda. Talvez o celebrante não é prioridade para a noiva, ela fechou, mas ela vai ter que cancelar, porque ele não pode. Então a gente tem que. Só que aí o celebrante quer devolver em 12 parcelas, tipo, o valor para a noiva só a partir de janeiro. Ou seja, essa noiva não vai ter esse dinheiro agora, vai ter que pagar por um outro celebrante agora. Então, assim, é delicado. Então, o que a gente está tentando mostrar é sempre ter um bom senso para que o sentimental não estresse nesse momento tão delicado que é o casamento. Eu preciso das noivas tranquilas, calmas, certo? É justamente o evento contrário, né? Um evento que a pessoa está ansiosa, está querendo que ocorra logo, que a festa agora. Então, é difícil conseguir conter os ânimos numa situação dessa, né? Isso. Ó, veio outra pergunta aqui falando assim: quero mudar o meu casamento de outubro de 2020 para outubro de 2021. Porém, o buffet quer cobrar uma taxa, colocou até taxa entre aspas, né? Porque eu acho que deve ser uma multa, na verdade. Porque se chegar em outubro desse ano, tudo estiver normal e ele estiver realizando evento, ele vai me cobrar em outubro do ano que vem uma multa contratual por não ter feito evento. Meu Deus do céu. E aí, doutor Guilherme, qual a bucha dessa? A gente volta de novo à questão da remarcação. As pessoas que pediram a remarcação em 90 dias da medida provisória, ou seja, de abril até julho agora desse ano, elas têm o direito à remarcação do evento para ano que vem. Então, a pessoa pode escolher, principalmente ela que escolheu outubro, ela pode manter o mesmo período em outubro de 2021, sem ser cobrada a taxa, salvo esses reajustes que podem ocorrer aí por conta de variação. Mas taxas, multas, não devem ser cobradas. Se depois de explicado isso, o buffet quiser manter, ela deve consultar um advogado e, se for o caso, ir nos órgãos de proteção ao consumidor, ou então ajuizar uma ação, porque é totalmente indevida essa multa por alteração. Tá vendo? Fica a dica aí você, hein, buffet? Tô de olho em você. Nós, né, doutor? Estamos de olho em você. É que assim, tem muita gente de má fé querendo aproveitar a pandemia para ganhar. Isso é fato, né? Isso eu acho que em todas as áreas. Isso é consumidor e fornecedor, né? A gente não está aqui para tomar partido de lado nenhum. A gente está aqui para explicar a relação como um todo. Tanto tem consumidor
pode se aproveitar também da pandemia. Ó, eu quero cancelar, é pandemia, eu quero receber o meu dinheiro à vista agora. Não pode. A devolução só ocorre só ano que vem. Então, a gente está sempre levando em consideração o equilíbrio, né? Ninguém saindo ganhando nessa situação de crise. Eu acho que é isso. Também tem cliente querendo aproveitar agora, pegar esse dinheiro que é casar ou fazer um casamento em outro lugar, e pegar. É isso, você falou tudo, doutor. Veio uma pergunta aqui agora, ó. Com essa medida provisória, os contratos assinados pré-convencionados fica sem efeito? Pode repetir, por favor? Posso. Com essa medida provisória, contratos assinados pré-convencionada fica sem efeito? Eu fiquei um pouco sem entender essa questão, Quer que eu peço mas para Jair Freire? Jair Freire, dá uma melhorada nessa perguntinha aí, só para o doutor captar a vossa mensagem. Eu vou pedir para ele. eu acredito ter entendido, mas eu vou tentar responder. Se o contrato ele foi convencionado anterior à pandemia, a medida provisória sobressai a ela. Então, tudo que a gente está discutindo aqui pode ser modificado por conta da medida provisória, visando a melhor relação entre o consumidor e a empresa. Então, cláusulas que foram discutidas com relação a datas, por exemplo, pré-convencionadas, podem ser modificadas. As multas, a orientação é não cobrar multas durante esse período de pandemia. Então, essas questões contratuais, essas cláusulas relacionadas a isso, elas podem sim ser revistas. Certo. Então tá, então vamos só levantar esses maiores pontos, porque tá chegando outras dúvidas aqui para mim pelo WhatsApp, mas é mais ou menos as mesmas do que a gente já respondeu. Então vamos lá. Nenhum for... Hã? É que às vezes a pessoa não assistiu pegou, o início, né? mas não tem problema. Então, nenhum fornecedor pode cobrar multa para alteração de datas durante a pandemia, certo? Isso, perfeito. Nenhum fornecedor. Então, você noivo, que está recebendo aí mensagens do seu fornecedor, claro, se você tiver uma assessoria ou se não tiver, precisa de acompanhamento, ajuda, e estão te cobrando multa, o que ela deve fazer, doutor Guilherme? Ela deve consultar um advogado, primeiramente, para analisar o contrato, analisar a situação como um todo, e, cumpridos os requisitos, aí o advogado vai orientar ela para discutir um novo acordo com o buffet, tentar uma composição com o buffet. Porque uma confusão, uma briga agora, não seria a melhor saída. As cobranças de multas, elas são indevidas durante esse período para remarcação para o ano que vem, se for o caso. Né? Respeitando o que a gente mencionou, né? O período em que foi contratado, então é de sexta-feira, deve manter sexta-feira, é domingo, deve manter domingo. É período de abril, mantém abril. Outubro, mantém outubro. Perfeito, é isso aí. É isso aí. Então, gente, não queira. Eu vou falar agora como assessora, tá, amiga? Não queira usar de má fé. Tipo, seu casamento é numa sexta, não queira um sábado agora. Porque o sábado realmente é uma data mais procurada para o buffet. E vice-versa. Então, assim, se o buffet te ofereceu, ok, entre o bom senso aí, né? Antes da MP, entre o bom senso. Você conseguiu um upgrade na sua data, perfeito, ótimo. Mas vamos tentar usar da melhor forma possível o nosso bom senso para que a gente passe tudo isso forte emocionalmente e que o seu evento ocorra perfeitamente. E com o teu espírito bem, né? Teu espírito, todo mundo alegre, tudo tranquilo, tá? Veio outra pergunta aqui, ó. Nem contratos de lua de mel, passagem aérea e hotel tem que aplicar multa? Então, as questões da lua de mel, de viagens, elas têm uma medida provisória específica também, que, salvo engano, é a 947, né? Que permite o reagendamento, também não é permitida a cobrança de multa, tá? Para remarcação do voo, da passagem, da estadia, a viagem como um todo, né? O translado, tudo que engloba essa situação, ela não pode cobrar multa por essa alteração. Óbvio que também entra o mesmo critério. A devolução dos valores, em caso de cancelamento, vai ocorrer somente no próximo ano. Então, aí a pessoa que quer viajar agora está sem o dinheiro. Então tem que pensar em remarcar, respeitando aí a sazonalidade, enfim. A melhor saída.
Porque, Legal. infelizmente, por questões de saúde, né? As viagens entre estados, a gente que está aqui em São Paulo está passando por uma calamidade mais grave do que em alguns outros estados, ter esse bom senso para poder remarcar e para poder manter a lua de mel, né? Que é uma data tão esperada pelos noivos, né? Eu acho que passado o casamento, a lua de mel é a segunda, né? Você que é da área, acho que sabe melhor que eu. É a segunda maior expectativa, né? A primeira é o casamento, a segunda é a lua de mel, é isso aí. Então, gente, até para remarcação, não cancelamento, não se aplica a multa, certo, doutor Guilherme? Isso, perfeito. Então tá, deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta. Gente, se tiver mais alguma outra pergunta, pode ir mandando. Por que que a gente resolveu fazer essa live? Tem Pode um falar. detalhe também com relação à devolução dos valores, tá? Voltando Tá. lá na medida provisória, a devolução dos valores no próximo ano, 2021, se ocorrer, ela deve ser corrigida pelo INPC e atualizada. Ela não deve ocorrer de forma simples. Se a pessoa pagou 20 mil esse ano, os 20 mil desse ano não valem 20 mil ano que vem, pela correção, pelos juros. Então, ainda que o buffet pague de forma parcelada, ele também tem que pagar esses encargos por ter ficado com o dinheiro todo esse período. Ele já tem o benefício de devolver ano que vem, mas também tem que devolver da forma justa para o consumidor. Isso é importante. Então, se você teve algum cancelamento. As minhas noivas, que eu me lembro, a gente teve duas noivas só que teve dois cancelamentos, um cada uma. Então. Ah, não, teve uma que teve dois. Então, assim, tem que pensar nessa devolução. Você não vai ter esse dinheiro agora e você pode ter esse dinheiro em 12 vezes a partir do ano que vem. Então, se há um dinheiro que precisa para a caixa para ter o novo fornecedor, tem que pensar, né? Tem que achar a melhor alternativa aí. Né? Agora, se ok para você ter esse dinheiro em 12 parcelas a partir do ano que vem, perfeito, né? Acho que ficou alguma pergunta sem. Só salientando, Ingrid, que Ah. a devolução tem que ocorrer até dezembro do ano que vem. Então, ela tem que iniciar em janeiro e finalizar em dezembro. Não pode ficar nenhuma parcela, se ocorrer parcelamento, nenhuma parcela para janeiro de 2022. É tudo para E o ano ela que não vem. precisa ocorrer agora, a partir de 2020, né? A MP dá ainda um prazo para poder começar só o ano que vem, né? Dá 6 meses de prazo aí, contando 7 meses, mas só no início do ano que vem esse prazo para devolução. Eu tive, assim, de todos os adiamentos, eu tive baixos cancelamentos, como eu falei. Teve uma noiva que teve dois contratos e outra noiva que só teve um. Tive uma noiva que teve um cancelamento do maior fornecedor, que foi o buffet. Foi o maior desafio nosso aqui. Mas, enfim, deu tudo certo. O valor que ela tinha pago é bem pequeno. E ela não quis, nesse momento, entrar legalmente para poder reaver esse valor, porque, como diz a MP, não tem que se cobrar multa nenhuma, certo? Mas tem alguma. Oi, acho que travou. São bem delicadas essas situações de devolução. É uma briga triste, porque é um momento tão feliz, né, do casal, um momento esperado. Às vezes a pessoa se programou 2, 3 anos para casar e quando chega a data, não consegue casar por uma infelicidade dessa e o fornecedor também acaba sendo ou é intransigente ou às vezes o casal também quer algo muito específico que o fornecedor não consegue cumprir. É bem difícil, mas a gente tem que ceder, os dois lados é importante ceder. Assim, é uma situação que a gente nunca passou, a gente está aprendendo a passar ela. Não tem como um lado só ganhar, os dois lados vão perder alguma coisa nesse ponto, não tem como, mas o que tem que prevalecer é o bom senso, são acordos, é o emocional. Se é uma coisa que vai deixar a noiva já é mais emocional, vai deixar a noiva mais estressada, mais irritada, não, dá uma segurada e não vamos entrar em brigas, né? É o melhor mesmo. Melhor é o acordo para poder resolver, porque às vezes a resolução dela é muito maior do que é muito mais célere, mais eficiente do que uma briga, né? Sim, sim. Só um minutinho que eu estou mandando umas perguntas aqui também. Ah, legal. Quem tiver mais pergunta, pode mandar. Eu recebi umas perguntas aqui do Instagram também, do escritório. Eu vou ficar um pouco mais próximo aqui agora para poder
ler Tá aqui bom, as questões, tá? tá bom. É, tem uma pergunta aqui que eu recebi. Fornecedor pode exigir multa caso não tenha data disponível? Isso não pode ocorrer. Caso ele não tenha a data disponível, ele tem que fornecer diversas outras situações, diversas outras datas. Caso novamente não seja aceito, aí entra no crédito e aí, por fim, a última hipótese seria a devolução. Mas ele não, se ele não tiver a data disponível, não tem que cobrar multa alguma. Né? Beleza, beleza. Tem mais É muito alguma difícil. aí? Você já teve um caso assim, já, Ingrid? Oi? Os seus casos de remarcação, de reagendamento, está dando tudo certo? Olha, graças a Deus, a onda do bom senso tem pairado aqui na IR. Porque, assim, eu tive É. muitos casais que tiveram upgrade de data, que, tipo, era uma sexta, ganhou um sábado ou ganhou um domingo. Tive muitos casais que tiveram upgrade de pacotes. Então, assim, o bom senso tá pairando aqui, Nossa, né? Graças a Deus. graças a Deus, porque a gente coloca até uma fé na sociedade quando houve uma situação dessa, né? Então, pois Porque é, eu me surpreendi, assim. É que como vem daí, né, doutor Guilherme? O acompanhamento da assessoria é importante até na escolha do fornecedor. Então, onde eu tive menores problemas, ou zero problemas, em assessorias completas, onde a gente escolheu todos os fornecedores para os noivos e todo mundo já tem no mercado já tem esse bom senso, a gente já afinidade, está né? se unindo, exatamente. Onde eu tive maiores problemas? Quando a noiva acha um fornecedor no Google e contrata ele porque ele é mais barato. Então, assim, nesse momento também é o ponto de analisar o que vale mais a pena, né? Ó, Sim. veio uma É, pergunta, eu coloquei aí para você e para mim, ó. a, a vantagem de Casaria. você Você tá vendo aí a A pergunta? vantagem de você ter essa assessoria completa é que você conhece todos os fornecedores, sabe quem indicar, sabe qual que é a ponta firme, qual que vai estar É com isso. você no momento do casamento, se tiver algum problema. É isso. É isso. Olha só, essa pergunta aqui, doutor Guilherme. Casaria em novembro de 2020. E o buffet falou que só vai reagendar para o primeiro semestre de 2021. Pode ou devo brigar pelo mesmo mês? Ah, não briga. Não briga. A Aí não gente não tem isso, quer a que gente brigue. está falando para manter uma paz aí, para até poder. Como é prestador de serviço, a pessoa tem que fornecer o serviço com bom ânimo, né? É Então, isso. se você vai arrumar uma confusão, isso só vai prejudicar. Mas a gente volta a dizer a questão da sazonalidade, do período. Se você tinha um casamento para o final do ano e eles querem realizar para o início do ano, não Não pode. pode. Você tem que respeitar, porque o final de ano é festa, é o período em que as pessoas têm mais disponibilidade, têm mais ânimo, que está vendo ano novo. Então, teria que sim discutir a questão e bater o pé para conseguir manter esse mês. Então, ela vai casar em novembro de 2020. Então, ela pode sim reagendar para novembro de 2021 sem Aí, custo nenhum. sim, e se Deus quiser também, se ela tiver disponibilidade, poderia continuar o casamento aí, porque tem bastante tempo até lá. Ou se for o caso, se ela realmente tiver interesse, eu acho que Esse ela é tem um que ponto desenvolver. importante. Esse é um ponto importante. Eu recebi um WhatsApp hoje de uma parceira de trabalho falando que tem noivas tipo de setembro e outubro já desesperadas, querendo adiar. Gente, calma. Vamos ter calma neste momento. A gente sabe que é um momento delicado, a gente tem que priorizar a vida primeiro, né? Depois a diversão, mas tudo está sendo reagendado conforme a gente vem recebendo as orientações da OMS, enfim, do nosso país. Então, não queira, você que vai casar em dezembro, já reagendar o teu casamento. Espere um pouco. Graças a Deus eu tenho Sim, fé, eu tenho as minhas noivas de setembro firme e forte aqui, as de agosto também, que a gente vai conseguir fazer. Claro que teremos algumas restrições até dezembro de 2021 nos eventos, mais ou menos. Vai ter que ter restrição. sim. Então, vão ter que ter medidas, né?
Isso, perfeito. As questões de higiene nos eventos vão mudar completamente, né, Ingrid? Você que está mais a par aí Vão, da situação, vão. que É outra live que eu vou fazer, hein, gente? Fica de olho aí. Quais são as medidas de higiene que já estão se conversando no meio, no mercado de eventos. Então, o que vai fazer? O que o buffet vai ter que ter? O que os noivos vão precisar ter ou comprar? Ou teve uma noiva que falou: eu já quero dar de lembrancinha na entrada álcool em gel. Pode ser também. Então, assim, a gente tem que pensar, a gente tem que pensar em tudo, né? Então vai tem ser que uma outra pensar. live, provavelmente para junho. Provavelmente para Isso junho que vai é ser uma legal, nova né? live desse tema. Aí, essa live vai ser excelente. Isso que é legal. A sociedade ela vai se moldando, se modificando conforme as necessidades, né? Os eventos, ainda que seja por medidas legais, seja por leis, os eventos terem essa disposição de já começar a discutir, porque quando reabrir, ter os itens necessários para a higiene, para manter um distanciamento, manter a vida, né? Que eu acho que é o nosso bem mais precioso de suma importância, entendeu? Eu É estou com mais isso, eu acho algumas que a gente tem perguntas que. aqui. Ah, pode mandar, pode mandar. Não, pode falar, pode concluir. Não, era só isso que eu ia falar, que tipo, a prioridade pra gente é a diversão, sim, mas é a vida, né? A gente quer que todo mundo esteja bem, saudável para pular, brincar e comemorar. Então, por isso que a gente tem que ficar de olho aí nas prioridades, né? Com certeza. É um evento que você vai reunir todas as pessoas que você mais ama, que você mais gosta, quer junto. Então, nada mais justo do que você ter essas pessoas juntas e protegidas e saudáveis, né? Então, conseguir manter isso e o evento o melhor dos dois mundos, né? Assim, desculpa até a palavra. Mas tá Então, certo, é isso vamos aí. voltar à outra Vamos para as pergunta. Me perguntas, perguntaram vamos. aqui. A pandemia se enquadra como caso fortuito ou força maior? Justamente. É o que o artigo 5º da própria medida provisória já regulamenta, que a calamidade pública pelo coronavírus é considerada um caso fortuito e força maior, e isso gera a não aplicação de multas e danos morais. Não há penalidade, porque ninguém sabia, é algo imprevisto, e os cancelamentos muitas vezes aliás, o cancelamento ele é de determinação estatal, federal, municipal, então não há penalidade para nenhuma das partes. E é por isso que rege o caso fortuito e força maior, para ninguém ser prejudicado nesse período, ou então reduzir os riscos, né? Sim, beleza. Veio mais uma pergunta aqui, ó. O buffet pode obrigar a reduzir a quantidade de pessoas? Eu acho que Olha, não, né? essa Eu acho que pergunta aí, eu bem posso responder? discutível. Eu já Bem quero responder. discutível, para ser sincero. É porque assim, nesse momento, eu acho que ele não pode obrigar a reduzir nada, porque a gente não tem nenhuma restrição de quantidade de convidados quando a gente começar a trabalhar. Então, se tivermos uma MP ou algo assim que fale que só é permitido eventos até dezembro de 2021, até 200 pessoas, aí sim o buffet tem que obrigar aquele noivo que fez para 250 fazer para 200, certo? Até aproveitando o que você falou, acho correto. De fato, a gente tem que aproveitar o gancho do governo, verificar quais serão as medidas de proteção que ele vai instaurar. Mas, além disso, voltamos a dizer, eu sei que estou sendo até insistente nisso, o acordo. Porque se o buffet mencionar em redução de pessoas, ele tem que falar também em devolução de dinheiro. E essa devolução dos valores, eu acho que está totalmente, esse acordo está fora da medida provisória, e aí a devolução de dinheiro teria que ser mais célere do que a medida provisória prevê. Mas, volto a dizer, o acordo é a melhor saída, porque é desconfortável. A gente vê agora, tirando a área jurídica, que a área jurídica é muito fria, é um evento que a gente quer todas as pessoas próximas. Então, como que você vai como que você vai selecionar dentro daquelas pessoas que você muitas vezes já convidou para reduzir, né? Então, eu acho que tem que considerar o que o governo vai determinar e
entrar num acordo, se houver devolução de valores, sim, mas nada, não há imposição para isso. Você não tem que aceitar essa redução de convidados. Não, essa determinação é indevida no nosso ponto de vista. Eu também acho, mesmo porque a gente não tem nada falando sobre o nosso setor ainda, oficial, né? Por enquanto, hoje já tivemos uma mudança, né? Sabemos que a partir do dia 1º algumas coisas vão ser liberadas, gradativas, mas ainda com projetos de não aglomeração, enfim. Então tem que. Estamos indo passo a passo, né? Step by step. Vamos respeitar aí as autoridades e vamos nos cuidar para que todos comemorem Uma bem e com etapa de cada saúde. vez. Uma etapa de Exato. cada vez. É isso mesmo. E, infelizmente, a gente não consegue. Esse é o, perdão, esse é o legal, uma das coisas que eu sou apaixonado pela área jurídica, que é tudo novo. As pessoas vão mudando, a sociedade É, vai se alterando, então todas as condições elas vão se modificando. Então a gente muitas vezes não consegue dar uma informação totalmente precisa, porque a gente utiliza diversas interpretações por um caso novo. Não tem lei que determine sobre isso, não tem regulamento, não tem nada. Então a gente, como técnicos legais, utiliza de todo um grupo de leis, informações, interpretações jurídicas para tentar dar uma orientação correta para toda a sociedade, né? e que maluco é isso, né? Eu já queria saber quando volta, data, regra. Eu sou Tudo isso, né? muito. Tem Esse negócio, previsão, né? esse negócio de viver o incerto, tipo, ai meu Deus, ainda bem que cada um tá na sua área, não é mesmo? Ah, eu sou apaixonado por isso, mas também confesso que eu sou ansioso. Se algo não sai naquela hora ou não me fala o porquê, eu fico um pouco agitado. Mas Eu tem um recebi porquê, um. ainda faz parte aí da tua área, né? Se Sim, alguém vai te explicar ou não vai te explicar o porquê quer entrar com a ação, ou porquê que o juiz deu essa decisão, você tem que entrar mesmo, é isso aí. Manda é, mais pergunta. a gente também tem que ser um frio para não tomar decisões aí que vão prejudicar. É. Temos um show em julho. Caso ele ocorra, sou grupo de risco. Posso solicitar reembolso? Aqui a gente tem que supor algumas situações, né? Então, a primeira situação se o show ocorrer, né? Porque pela pandemia, pela atual conjuntura, o show não vai ocorrer. Em julho agora, está determinado já que não tem, até pela previsão aí que foi proferida hoje, não vai ter show agora. Então, a medida provisória também, a mesma medida provisória 948 se aplica a shows. E isso deve ocorrer uma remarcação do show para o próximo ano. Ou então, a devolução do valor para o próximo ano, ou novamente, então, um crédito para outros shows que essa empresa, muitas vezes é uma empresa que contrata diversos cantores, também é um crédito para outros shows. Mas é tudo para o próximo ano e, de fato, se ocorrer e a pessoa não poder comparecer por conta de ser grupo de risco, também entendo ser caso de devolução de valores. É uma medida, totalmente justificável essa impossibilidade do show, fundamentada em decreto. Então, de fato, eu acho que tem essa possibilidade, sim, de devolução dos valores. Beleza. Doutor Guilherme, o Instagram hoje não está no meu time, então ele vai encerrar a nossa live em 1 minuto e 13, mas eu vou abrir de novo uma outra para a gente poder falar mais um pouquinho, finalizar, ver se tem mais alguma pergunta, Tá tá? bom, combinado. Falta um minutinho aí. Tem dia que ele tá ótimo, que ele tá liberando, que ele deixa a gente trabalhar tranquilamente, tem dia que ele não coopera com a nossa vida, não é mesmo? Então, Às vezes, a gente vai encerrar essa daqui, mas, gente, a gente vai voltar. Numa outra live vai continuar as perguntas, tem mais um tempinho ainda de live. Então, você que não mandou pergunta ainda, pode mandar, que o Dr. Guilherme vai responder. E espero que fique claro para todo mundo direitos e deveres dessa MP 948, para que todos os próximos adiamentos sejam feitos com mais calma, mais tranquilidade e mais seriedade, sem má fé, né? A Robertinha falou assim: eu acho que viver a ansiedade é a pior coisa dessa pandemia para mim. É verdade.
É Nossa, verdade. hein? Mas, gente, ó, vai terminar essa, 10 segundinhos, e a gente volta. Então, vocês voltem aí, que tem bastante gente assistindo a gente, que a gente vai continuar, tá bom? Até daqui a pouquinho. Até mais, pessoal. Obrigado, hein?